A paz do Senhor, povo de Deus! Eu estou aqui para dar continuidade à série que outrora iniciamos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A intenção é que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. A intenção do meu coração é poder contribuir para a sua interpretação das Escrituras. Nesta oportunidade estudaremos sobre o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no hebraico é Devarim, que significa palavras, palavras repetidas. Deuteronômio é considerado a segunda lei. Deuteronômio tem um poder muito grande porque é um dos livros mais citados do Novo Testamento e também muito utilizado por Jesus. Vem comigo e comece a ver Moisés recebendo a ordem de Deus para que falasse com a rocha. E ele se irou ao ponto de entender que ele deveria ferir a rocha. Ele feriu a rocha e Deus decretou que ele não entraria mais na terra. Quando ele descobre disso, ele está à beira do Rio Jordão e se preocupando com a nova geração de 20 anos para cima e a nova geração que nasceu durante a trajetória no deserto. E ele entende que aquele povo, aquela nova geração precisava entender das Escrituras, precisava entender da palavra de Deus, precisava entender do Pentateuco, enfim, da Torá, da lei do Senhor. Ele começa a escrever 40 dias antes dele morrer e daquele povo acessar a terra prometida. Moisés é um líder muito humilde porque mesmo ele não sabendo que ele não entraria na terra, ele se preocupa com aqueles que entrariam, a fim de que aquelas pessoas relembrassem das Escrituras e assim praticassem as Escrituras, tendo assim um resultado muito bom e agradável. Moisés, por ter desobedecido a Deus, não entrou na terra prometida, apenas viu a terra prometida. Ele prega 3 sermões no livro de Deuteronômio a fim de explicar o que a lei diz e que a nova geração praticasse. Moisés é um líder que se preocupa com os seus liderados. Moisés é um líder que se preocupa com a juventude. Moisés é um líder amoroso porque ele fez muitas coisas para poder herdar a terra prometida e não herdou. Nem por isso ele levou rancor para o coração, nem por isso ele teve ciúmes, nem por isso ele ficou com arrogância. Se preocupando assim, ele começou a pregar e a escrever a fim de que aquele povo tivesse uma vida saudável dentro da terra prometida. Moisés é o líder que ama o povo e ama seu Deus. O não de Deus é muito saudável porque, mesmo ele não tendo entrado na terra prometida, ele escreveu um livro que Jesus mais valoriza e fala dele no Novo Testamento. Às vezes o não de Deus, ele vem para nos abençoar, vem para nos acrescentar vida, vem para nos ensinar. Davi também tentou construir o templo e Deus disse que ele não construiria. Paulo, por diversas vezes, tentou pregar em algumas regiões e Deus não permitiu. Ele, estando na prisão de Roma, escreveu 4 cartas das prisões e abençoou milhões de pessoas. O não de Deus é saudável. O não de Deus é ensinável.
O não de Deus vem para nos enriquecer de experiências e maturidade. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, ele relembra o que Deus fez pelo povo. Do capítulo de número 5 até o capítulo de número 26, ele reapresenta a lei. Ele expõe a lei, ele explica a lei. Do capítulo de número 27 até o capítulo de número 34, ele apresenta as bênçãos para os obedientes e maldição para os desobedientes. O que é que Deus fará para os obedientes? E o que é que Deus fará para os desobedientes? Certamente o obediente será muito abençoado e o desobediente muito amaldiçoado. É nesse livro que nós encontramos o Shema Israel. Ouve, ó Israel. Se não vejamos Deuteronômio capítulo de número 6 e versículos de número 4 a 9. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão, e em teu braço as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuzote, da tua casa e em teus portões. A palavra de Deus, pelo menos por Moisés, é muito valorizada a fim de que a nova geração entenda a importância de relembrar de princípios vitais das Escrituras, de aplicar e posteriormente ser abençoado. Moisés era um líder que preparou outro líder, um líder de coragem, chamado Josué, um homem de fé, de valores e de princípio. É percebido que Abraão preparou Isaac. É percebido que Moisés preparou Josué. Davi preparou Salomão. Jesus preparou os apóstolos. Paulo preparou Timóteo. E aqui cabe uma pergunta. Quais são os liderados que temos preparado? Nós precisamos entender que o reino, ele não se limita à nossa liderança. Nós precisamos preparar discípulos, porque nós não duraremos para sempre. A obra de Deus continua, mesmo que nós não continuemos. A importância da palavra de Deus é muito clara e é muito evidente para Moisés. Moisés é um ancião que se preocupa com os jovens, assim ensinando as Escrituras. Convido a você, querido amigo, a você, querida amiga, a abrir a Bíblia comigo em Deuteronômio 29:29, que diz assim: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos na prática todas as palavras desta Torá, lei. Esse texto responde muitas perguntas que ficam no ar em muitos momentos, sabe? Porque o ser humano, ele quer tentar estudar Deus e isso é algo impossível. Não tem como estudar Deus
Deus é inestudável. O que isso quer dizer, Guilherme? Não tem como você dizer tudo sobre Deus. Não sou eu que digo. É a Bíblia que diz. Vou ler de novo. Não é cansativo para mim e é segurança para os irmãos. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, a fim de que vivenciemos da prática todas as palavras desta Torá, isto é, a lei. Nós só podemos conhecer de Deus aquilo que Ele permite através das tuas escrituras. Conhecemos a sua natureza e a sua relação com a criação. Conhecemos na experiência cotidiana, através de tudo o que a gente passa, um pouco sobre Deus. Entretanto, Deus é muito além disso. Deus é todo poderoso. Ele é eterno. Tem coisas que não saberemos de Deus jamais nessa vida. Pode descansar o teu coração, porque se Ele fosse estudável, no sentido de nós explicarmos pontinho por pontinho, Ele não seria Deus. Ele se limitaria à humanidade. É por isso que Ele é Deus. Porque nós não podemos destacar tudo sobre Ele. Ele é soberano. Ele é eterno. É Deus forte. Ele é Jeová dos exércitos. Não tem como explicar algumas coisas, é a Bíblia que diz. São conhecimentos ocultos, pertence a Ele. Tem coisas que você não vai saber responder. Aceite se quiser, meu irmão. Aceite se quiser, minha irmã. Nós só conseguimos saber aquilo que as Escrituras nos revelam. Apenas isso. Nada além disso. Pare de falar o que a Bíblia não diz. Pare de responder por Deus aquilo que Ele não se preocupa em responder. A Bíblia diz que Ele é Deus. Ele não tem a necessidade de ficar provando que Ele é Deus. A Bíblia diz: os conhecimentos ocultos pertencem a Yahvé, nosso Deus. Pertence a Ele. Tão somente a Ele. A mais ninguém. Ele não tem a preocupação de ficar explicando que Ele é Deus. Acredite se quiser, a Bíblia diz que Ele é. Ele não existe. Isaías capítulo de número 43, verso de número 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é antes do tempo. Ele é um Deus que nós temos que nos prostrar sem entender e reconhecer de vez. Rendemos-nos, Deus. O Senhor é Deus sobre os céus. O Senhor é Deus sobre a terra. O Senhor é Deus sobre nossas vidas. O Senhor é Deus. Haverá coisas que eu não saberei responder, que eu não entenderei agora. Então somente entenderei depois. E eu sou humano. Eu leio, eu medito e eu pratico. Porque se eu praticar aquilo que está escrito nas Escrituras, a minha vida vai prosperar. A minha vida vai mudar. Eu não conheço ninguém que praticou aquilo que está escrito nas Escrituras e se deu mal. Eu não conheço. Se você conhece, é uma exceção. Agora, alguém que praticou aquilo que está escrito nas Escrituras foi abençoado em toda a tua vida. Enfim. As bênçãos são decorridas para os obedientes. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Fico por aqui. Amanhã estudaremos o livro de Josué. Te aguardo aqui para estudarmos um pouco mais das Escrituras Sagradas.